Me chamo Marcel e a história que vou contar aconteceu no auge do inverno, numa noite gelada e sombria. Eu moro em uma cidade pequena sem muitas opções de lazer. Certa noite, eu e meu melhor amigo estávamos na festa de formatura de uma amiga em comum. Por volta das 3 horas da manhã, todos os convidados já tinham ido embora e nós fomos praticamente expulsos pelo gerente do lugar. Éramos jovens e decidimos que ainda era cedo para voltarmos para casa. Pegamos o carro e saímos pelas ruas desertas, ouvindo música alta e rindo à toa. Quando passamos em frente ao cemitério, tive a ideia mais estúpida da minha vida. Olhei para o meu amigo e fiz sinal para ele parar o carro. Ele estacionou em uma praça próxima. No momento em que ele parou e olhou para os portões do cemitério, ele quis ir embora. Cara, não vou fazer isso. Eu não esperei ele terminar a frase e desci do carro me dirigindo à entrada. Relutante, ele acabou me seguindo. O cemitério estava fechado, mas consegui forçar a entrada por um pequeno portão lateral. Ele acabou entrando no jogo e seguimos despreocupadamente pelas ruas escuras do cemitério. Nós vínhamos contando histórias de terror, um tentando assustar o outro. De vez em quando parávamos para ler as placas das sepulturas cobertas de musgo. Aqui jaz fulano de tal. E a gente ficava tentando imaginar como aquela pessoa tinha perdido a vida. Hoje eu sei que o que fizemos era errado, mas admito que na época parecia engraçado. As sepulturas eram muito antigas e provavelmente ninguém ficaria sabendo que fomos idiotas o bastante para fazer aquilo. Depois de cerca de 1 hora explorando, sentamos ao lado de uma grande figueira que ficava praticamente no meio do cemitério. Foi quando ouvimos uma risada aguda muito próxima de nós. É ridículo, eu sei, mas inicialmente acreditamos que talvez fosse o som de algum pássaro que dormia na figueira. Não somos fáceis de assustar, então ambos rimos um pouco e continuamos contando nossas histórias inventadas na hora. Então, como nas histórias que estávamos contando, tenho a nítida sensação de que algo ou alguém estava nos observando. Meu amigo não acreditou na hora que eu contei, pensando que eu estava apenas tentando assustá-lo. Mas instantes depois, ele me disse que tinha visto alguém saindo de trás de uma lápide. Olhei para onde ele tinha apontado e não vi nada. Mas, assustados, decidimos nos levantar e sair de lá. Então, começamos a ouvir nitidamente aquele som. Exatamente o mesmo som que parecia uma risada infantil, ficando cada vez mais alto. Em seguida, começamos a ouvir sons de passos sobre as folhas secas entre as árvores. Nos olhamos rapidamente e tivemos certeza que havia algo ali. Imediatamente saímos correndo em direção à saída do cemitério. Eu nunca corri tão rápido na minha vida, mas aquela risada sinistra parecia nos seguir de perto. Desesperados, ambos corremos sem parar, até chegarmos na saída e até atravessarmos o portão para a rua. O que quer que estivesse emitindo aquele som estava bem ao nosso lado. Quando chegamos no carro, não ouvimos mais aquela risada. Meu amigo ligou o carro e saiu rapidamente. Não olhamos para trás e não falamos sobre isso até chegarmos na minha casa. Meu avô faleceu há alguns anos e eu sempre fui muito próximo dele. Não gosto de cemitérios,
e sempre fazia uma oração para o meu avô em casa no dia de finados. Porém, neste ano tomei coragem e resolvi visitar o seu túmulo. O cemitério que ele e minha avó escolheram para serem enterrados ficava a cerca de 1 hora de carro de meu apartamento. Minha família morava mais perto, então todos foram ao túmulo dele juntos, mas eu tive que ir sozinho, algumas horas depois. Era um dia chuvoso e deprimente. E não há nada mais triste que um cemitério em um dia como aquele. O porteiro perguntou o número do lote. Eu respondi e ele me explicou como chegar até lá. É um cemitério bastante grande e eu nunca tinha estado lá. Então tive dificuldade para encontrar o túmulo. Depois de rodar um pouco por ruas estreitas, encontrei o túmulo do meu avô e estacionei meu carro no gramado ao lado. Desci e imediatamente depositei algumas flores sobre a lápide. Fiquei ali por um tempo com os olhos fechados, orando. Quando terminei minha oração, emocionado, abri os olhos. Ao olhar para um dos lados, eu vi um homem bastante idoso, parado a cerca de 15 metros. E ele estava olhando diretamente para mim. Eu conheci esse homem. Eu não tinha dúvidas de que era meu avô. Não podia ser. Abaixei a cabeça e quando olhei novamente, ele desapareceu. É claro que aquilo me deixou muito assustado, mas eu julguei que aquela visão fosse apenas minha imaginação. Talvez a saudade dele ainda me perturbasse. Voltei para o meu carro, disse: "Eu te amo, vovô", e fui embora. Peguei a estrada com uma sensação estranha. Rodei alguns quilômetros e o silêncio só era quebrado pelo vento e o som dos pneus no asfalto. A paisagem era linda, mas desoladora. A estrada era cercada por uma floresta densa e seria assim por um bom tempo. No horizonte próximo a uma curva acentuada, alguém parecia acenar para mim. Diminui a velocidade. Quando cheguei mais perto, meu coração disparou. Eu vi nitidamente o meu avô, parado no acostamento, olhando nos meus olhos. Quando me dei conta, meu carro estava prestes a bater em uma árvore. Felizmente, consegui frear a tempo. Muito assustado, olhei imediatamente para onde eu tinha visto e novamente ele havia desaparecido. Ainda muito abalado, segui direto para minha casa. Ao chegar lá, liguei para o meu pai e contei o que tinha acontecido. Eu disse para ele que provavelmente aquilo era loucura da minha cabeça e que uma boa noite de sono poderia ajudar. Mas ele respondeu gravemente: "Filho, você não está louco. Isso acontece comigo toda vez que eu vou àquele cemitério." Essa história estava escrita em uma carta encontrada no porão da minha casa e parecia estar ali há décadas. Acredite ou não, esta é a reprodução exata do que estava na carta. Desde muito jovem eu frequento cemitérios. Começou com uma brincadeira adolescente, mas depois que estive em um pela primeira vez, comecei a perceber que não era tão assustador como as pessoas julgam. Com o tempo eu realmente passei a gostar de estar ali. Muita gente vai pensar que eu sou louco, mas ao longo dos anos presenciei centenas de atividades paranormais em cemitérios. Aqueles que afirmam que cemitérios nunca são assombrados estão muito enganados. Eu garanto que eles são. E se você também quiser ver fantasmas em um cemitério, não vá à noite. Vá durante o dia e observe atentamente ao redor dos túmulos. E lembre-se sempre de ser respeitoso. Espíritos também sentem medo. Não tente assustá-los. Converse com eles. Eles adoram uma boa conversa.
Se você tiver sensibilidade o bastante, poderá até mesmo vê-los fora do cemitério e descobrirá que eles também são excelentes ouvintes. Aliás, já que estamos falando disso, você quer saber como eu vim parar aqui? Sim, eu moro aqui ao lado, precisamente no túmulo 237. Se você nunca brincou com um tabuleiro de Ouija ou a brincadeira do copo, como conhecemos no Brasil, faz muito bem, porque isso definitivamente não é uma brincadeira. Se ao menos as pessoas envolvidas nas histórias reais que vamos contar tivessem ouvido esse conselho. Eu não acreditava que um tabuleiro antigo pudesse desencadear eventos tão assustadores. Se eu soubesse, nunca teria feito aquilo. Entre os anos 80 e 90, muitas pessoas tinham um tabuleiro Ouija em casa, mas provavelmente a maioria delas nunca usou ou teve curiosidade de fazer essa brincadeira. Eu descobri o que eram os tabuleiros Ouija aos 16 anos. E quando perguntei aos meus pais se tínhamos um em casa, minha mãe me disse que sim. Depois olhou para o meu pai com um sinal de reprovação e disse que ele deveria ter jogado aquilo fora há muito tempo. Até então, eu não tinha nenhuma intenção de usar o tabuleiro. Alguns anos se passaram, e uma noite já com 20 anos, depois de assistir um filme sobre o Ouija, a curiosidade venceu e acabei convidando alguns amigos para virem até minha casa. Meus pais tinham viajado e não sei bem ao certo o porquê, mas eu planejava usar o nosso tabuleiro pela primeira vez. Desci até o porão e comecei a revirar todos os armários até encontrar uma velha caixa empoeirada que simplesmente dizia Ouija e tinha 2 mãos segurando a peça que se movimenta pelo tabuleiro, que é chamada de indicador. A tampa estava meio desgastada nas bordas, embora minha mãe dissesse que o tabuleiro mal tinha sido usado. Limpei rapidamente tudo e subi com a caixa para a sala. Meu amigo Liam, que tinha um carro, pegou meu amigo Jack em sua casa e eles vieram direto para casa. Eram cerca de 9 horas e a noite estava escura. Meu irmão mais novo, Adam, de 18 anos, estava em casa e também resolveu jogar. Armei o tabuleiro no sótão, que tinha um clima mais assustador. A verdade era que eu mesmo não acreditava que aquele tabuleiro tivesse qualquer conexão com espíritos de verdade. Para mim, era apenas um jeito engraçado de assustar os amigos. Desligamos as luzes e acendemos uma lanterna, colocando-a no chão no canto do quarto, apontada para o tabuleiro. Todos nós nos sentamos de um lado do tabuleiro e seguramos o indicador, começando a fazer perguntas. Nenhum de nós havia feito isso antes, então fizemos perguntas básicas. Eu disse, se houver alguém aí, mova o indicador. E pela primeira vez ele começou a se mover para a palavra sim. Adam perguntou, quantos anos você tem? E a prancheta se moveu dos números 6 para 7, indicando 67. Nós nos olhamos e, embora eu suspeitasse que um deles estivesse se movendo, e tenho certeza de que os outros também, todos nós continuamos jogando e não quebramos a imersão. Fomos fazendo perguntas por um tempo, até que perguntei ao tabuleiro, você é um demônio? E o indicador apontou para a palavra sim. Neste ponto, todos nós rimos e protestamos sabendo que um de nós estava brincando. Nesse momento, a lanterna se apagou. Naquele momento, realmente nos assustamos. Quem fez isso? Alguém perguntou, mas claramente nenhum de nós tinha feito. Eu rastejei para pegar a lanterna e apertei o botão, mas ela não ligava mais. Acendi um abajur e vi as expressões assustadas dos meus amigos e do meu irmão. Para quebrar o gelo, eu disse, maldita bateria, tinha que acabar logo agora.
mas parte de mim acreditava que aquilo não era uma coincidência. Assustados, todos concordamos em parar de jogar. Mesmo com as luzes acesas, ouvimos alguns sons estranhos. Meu irmão parecia estar mais assustado. Resolvemos sair de lá e fomos para o quintal, onde ficamos mais algum tempo. Ninguém assumia, mas todo mundo estava apavorado, se lembrando que a lanterna apagou quando perguntamos se era um demônio que estava respondendo no tabuleiro. Por fim, nos acalmamos e até rimos um pouco. Meus amigos foram embora perto da meia-noite. Subi e guardei o tabuleiro Ouija de volta na caixa. Fui para o meu quarto, apaguei a luz e deitei na minha cama. Quando eu já estava quase dormindo, ouvi o som de algo caindo que parecia vir do armário. Eu me levantei imediatamente e olhei em direção à porta. Acendi o abajur e me aproximei. Agora ouvia um som grave de algo raspando a parede. Havia um interruptor do lado de fora do armário que acendia uma única lâmpada dentro dele. Eu liguei e olhei para a fresta na parte inferior da porta. Havia o que pareciam ser duas sombras projetadas por pés do outro lado da porta. Assim que vi isso, comecei a gritar por Adam e corri para o quarto dele. Expliquei o que tinha acabado de ver e o levei até o meu quarto para mostrar a ele. Quando ele veio ao meu quarto, a luz do armário ainda estava acesa, mas as sombras na parte inferior da porta não estavam mais lá. Abri a porta e não havia ninguém no armário, mas havia algo no chão. Era uma caixa de madeira pesada, onde eu guardava algumas lembranças da infância. De alguma forma, ela estava caída no chão. Não havia corrente de ar no mundo que pudesse ter derrubado aquilo. Depois daquela noite, dormimos no quarto dos meus pais por uma semana. Na noite em que meus pais voltaram, eu contei o que tinha acontecido. Com uma expressão preocupada, meu pai se levantou e foi até o porão procurar o tabuleiro, que eu tinha guardado no mesmo lugar onde eu encontrei naquela noite. Não estava lá. Minha mãe afirmou que pela manhã iria procurar melhor e fomos nos deitar. Naquela noite eu não tive escolha, tive que voltar para o meu quarto. E quando abri o armário para pegar meu pijama, o tabuleiro estava lá, caído no chão. Em outubro de 2015, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu tive minha fase de horror, obcecado por tudo o que era assustador e sobrenatural. Vendo alguns vídeos na internet, acabei me deparando com histórias assustadoras sobre tabuleiros Ouija. Minha curiosidade foi despertada, então encomendei um tabuleiro na Amazon. Quando ele chegou, esperei por uma noite em que nossos pais não estavam em casa para usá-lo. Convenci minha irmã a tentar comigo. Estávamos na mesa de jantar com as luzes apagadas e apenas uma vela acesa, ambos segurando um pequeno indicador. Então eu fiz algumas perguntas ao tabuleiro e nada aconteceu. Comecei a mover a peça ao redor, tentando assustar minha irmã. Mas ela sabia que era eu quem estava fazendo aquilo. Depois de alguns minutos, estávamos começando a ficar entediados e minha irmã queria parar. Eu disse, vamos tentar mais uma vez. Mas depois de várias tentativas, nenhuma entidade se manifestou. Decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela depois disso e eu fui para o meu. Pesquisei mais histórias sobre o Ouija, tentando entender por que não funcionou para nós. Muitas pessoas disseram que na primeira vez que tinha usado o tabuleiro nada havia acontecido, então decidi tentar novamente. Naquela mesma noite, por volta das 2 horas da manhã, minha irmã já estava dormindo. Resolvi descer sozinho e tentar novamente. Com uma voz baixa para não acordar minha irmã, comecei a fazer perguntas. Segurei o indicador com ambas as mãos, esperando que ele se movesse.
mas nunca aconteceu. Em vez disso, ouvi sons lá de cima, como passos suaves. Poderiam ser da minha irmã. Ela poderia ter me ouvido aqui embaixo. Os sons de passos foram seguidos por uma voz feminina abafada. Não parecia exatamente com a minha irmã, e a voz vinha diretamente acima de mim. O quarto acima da sala de jantar era o quarto do nosso irmão mais velho, que estava na faculdade. Minha irmã não estaria lá. Subi as escadas silenciosamente e ouvi a voz ficando mais alta à medida que me aproximava do quarto do meu irmão. Estava vindo de lá. Eu estava curioso, mas tinha quase certeza que era minha irmã mudando sua voz para parecer mais grave, tentando me assustar. Cheguei até a porta e encostei meu ouvido nela. Ouvi a voz que parecia ser de uma mulher mais velha. Não sabia como minha irmã poderia estar fazendo uma voz assim. No início, eu não sabia o que estava sendo dito até perceber que a voz continuava dizendo: "A vovó está aqui, Mike." Repetidas vezes. Era a voz da minha falecida avó. Senti cada pelo do meu corpo se arrepiar. Abri a porta, acendi a luz e não havia ninguém lá dentro. A voz tinha parado. Corri para o quarto da minha irmã e a acordei, contando o que tinha acontecido. Até hoje ela acha que eu estava mentindo, mas eu realmente acredito que naquela noite minha avó veio me visitar. Eu nunca tinha usado uma prancha de Ouija até os meus 20 e poucos anos. Nunca foi algo que eu quisesse fazer, mas meu amigo George estava interessado em uma garota e ela o convidou para jogar. Ele também não gostava da ideia, mas estava apaixonado demais para recusar. Seu nome era Mandy. Ela devia ter uns 20 anos na época. E apesar de ser muito atraente, era um tanto excêntrica. Sempre se vestia de preto e adorava explorar cemitérios, lugares abandonados e supostamente assombrados. Em uma noite chuvosa, a convite de Mandy, George me liga e tenta me convencer a ir com eles a uma antiga casa abandonada. Eu recusei a princípio, mas meu amigo acabou me convencendo, dizendo que Mandy levaria uma amiga, que estaria interessada em me conhecer. Eu sei que é idiota, mas eu já tinha visto a garota e ela simplesmente era irresistível para mim. Acabei topando. George me pegou primeiro, por volta das 23 horas. Depois dirigimos para buscar as garotas na casa de Mandy. A amiga dela, Carol, tinha cabelos vermelhos, um piercing no nariz e uma tatuagem no braço direito. Mandy já havia estado nesta casa antes e disse que havia muita atividade. Um termo que eu nunca havia ouvido até aquele ponto, mas obviamente pude entender o que ela queria dizer. Eu sorri quando ela disse isso, querendo parecer mais corajoso do que realmente eu era. Eu não acreditava no paranormal, mas por algum motivo aquilo me assustava. Mandy trouxe uma bolsa grande com ela, e durante a viagem eu perguntei o que tinha dentro. Ela sorriu e então puxou uma caixa preta com a palavra Ouija impressa. George disse: "Ah, essa é a surpresa." Aparentemente a surpresa dela para George era que usaríamos uma prancha de Ouija nessa casa abandonada. Eu vou ser honesto. Naquele momento, se eu pudesse, voltaria para casa. Mas, já que estava lá, tentei entrar no jogo. Mandy indicou para George onde estacionar quando chegamos. Era uma rua muito escura, sem postes de luz, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A porta da frente estava trancada, então tivemos que dar a volta no terreno até os fundos da casa. De lá, Mandy nos levou à janela, pela qual ela havia entrado da última vez. Era um pouco alta, então tivemos que ajudar as garotas a subir, e depois entramos nós mesmos.
Andamos pela casa por um tempo e pude notar que todos os móveis ainda estavam lá, acumulando toneladas de poeira. Não era habitada provavelmente há décadas. Eu não me impressiono facilmente, mas devo admitir que estar lá à noite era muito assustador. Provavelmente eu jamais entraria lá sozinho. Estava tudo muito silencioso, exceto pelo som dos nossos passos no piso de madeira. Havia alguns retratos antigos de pessoas pendurados na parede. Imagens que pareciam ter sido tiradas nos anos 50. O que me fez pensar quão antiga era aquela casa e qual a história por trás dela. Provavelmente, quem quer que tenha morado ali não tinha deixado herdeiros para reivindicar a casa. Finalmente chegamos em uma sala ampla. Mandy montou o tabuleiro no chão e acendeu 2 velas. Era nítido que ela sabia o que estava fazendo. Nos sentamos em volta e ela começou com perguntas do tipo: "Tem alguém aí? Alguém está me ouvindo?" A peça da prancheta não se moveu imediatamente, mas depois de algum tempo, o indicador lentamente soletrou a palavra "Olá". Eu e George olhamos rindo um para o outro, mas as garotas estavam sérias e disseram: "Parem de rir, tenham respeito." Eu me desculpei e parei de rir. Mandy perguntou: "Qual o seu nome?" E a prancheta se moveu lentamente pelo tabuleiro para soletrar o nome Gregory. Ela então perguntou: "Há quanto tempo você partiu?" E a prancheta se moveu para soletrar 30 anos. Eu não acreditei nem por um segundo. Eu tinha certeza que Mandy ou Carol estavam fazendo aquilo. Isso continuou por um tempo e jogamos juntos até que ouvimos um grande baque vindo do andar de cima. Todos pulamos e soltamos a prancha. George disse: "Tem alguém lá em cima?" E Mandy insistiu que poderia ser Gregory. Mandy e Carol colocaram as mãos de volta na prancheta e perguntaram a Gregory se ele fez aquele som. George e eu as paramos e dissemos que precisávamos sair se alguém estivesse lá em cima. Assistimos enquanto a prancheta se movia para a palavra sim. Neste ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que tinha alguém lá em cima tentando nos assustar. Ouvimos passos acima de nós. Não havia como negar que esses sons eram passos. George e eu concordamos em ir para cima e verificar, esperando encontrar alguém rindo da nossa cara. As garotas continuaram dizendo: "Não subam, voltem!" Mas subimos assim mesmo as escadas rangentes e entramos na primeira porta aberta que encontramos. Era um quarto. A mobília e tudo no quarto estavam extremamente deteriorados. Em um dos cantos havia uma porta, provavelmente um banheiro, e estava entreaberta. E sussurramos um para o outro que achamos ter ouvido algo dentro do banheiro. Coloquei meu dedo nos lábios para indicar que ele deveria ficar quieto. E ficamos atentos. Quando ouvimos uma respiração clara atrás da porta, ambos saímos rapidamente do quarto. Descemos as escadas com pressa, esperando encontrar as garotas ainda na sala de estar. Mas elas tinham desaparecido. As velas, a prancha de Ouija, tudo estava lá, mas as garotas não. Eu adoraria dizer que me enchi de coragem e fui procurar pelas garotas, mas a verdade é que eu e George estávamos apavorados. Saímos pela mesma janela que entramos e corremos para o carro. George tentou ligar para o celular de Mandy várias vezes, mas sempre ia direto para a caixa postal. Eu olhei para a casa e numa janela levemente iluminada no segundo andar, eu pude ver 3 vultos. Resolvi ligar para a polícia, mas naquele momento as garotas de algum modo saíram pela porta da frente e correram para o nosso carro. Perguntamos o que tinha acontecido, mas elas só choravam.
Nenhuma delas jamais falou o que aconteceu naquela casa. E mesmo agora que eu estou casado com a Carol, ela se recusa a falar sobre aquela noite. Há muitos anos, meu avô me contou essa história. Eu era muito novo e pensei que se tratava apenas de uma brincadeira, algo para passar o tempo. Hoje tenho minhas dúvidas. Meu avô contou que em uma tarde muito quente, ele pegou uma cadeira e sentou-se do lado de fora da casa. Após alguns minutos, ele ouviu sua esposa chamando-o repetidamente de dentro da casa. O detalhe é que minha avó havia falecido muito antes disso acontecer. Ele me disse que a voz era com certeza da minha avó e parecia tão urgente que, assustado, ele se levantou para investigar dentro da casa. E assim que entrou, ouviu um estrondo muito alto atrás dele. Quando ele se virou para ver o que tinha acontecido, a cadeira em que estava sentado momentos antes havia sido esmagada pela calha de ferro fundido que caiu do telhado. Ele tem certeza que o espírito da minha avó o salvou e que se ele não tivesse entrado na casa, provavelmente não estaria mais aqui. Passados muitos anos, uma coisa intrigante me fez lembrar da história. Meu avô está se mudando para nossa casa e quando viemos buscar suas coisas, entrei em um pequeno depósito no quintal e vi uma cadeira completamente esmagada. Há alguns anos, eu estava tentando dormir em meu quarto por volta da 1h da manhã, em uma noite de sábado. As coisas pareciam normais, como sempre, até que vejo a minha TV ligar sozinha. Aquilo não me assustou, já que muitas vezes adormeço com o controle remoto ao meu lado na cama e, eventualmente com meu sono agitado, acabo apertando os botões por acidente. O que me assustou é que o controle não estava na minha cama. Levantei confuso, acendi a luminária e procurei pelo controle em todo o quarto. Nada. Não o encontrei em lugar algum. Eu estava muito cansado para continuar minha busca. Então desliguei a televisão manualmente e tentei ignorar o que houve. Em algum tempo, eu já estava quase dormindo quando a TV ligou novamente. Desta vez, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Me levantei rapidamente, acendi todas as luzes e comecei a procurar nas gavetas, no meu armário e na minha escrivaninha. Nenhum sinal do controle remoto. Cheguei a pensar que o controle podia estar com meu irmão e ele estivesse tentando me assustar. Corri até o quarto dele, mas ele dormia profundamente. No quarto dos meus pais, a mesma coisa. Por fim, voltei para o meu quarto e resolvi desligar o aparelho da tomada. Depois disso, eu finalmente peguei no sono. Na manhã seguinte, com a cabeça descansada, eu me levanto e tento procurar mais uma vez o maldito controle remoto. Novamente não encontro nada. Preocupado, desci até a cozinha e encontrei minha mãe preparando o café. Ela me olhou e imediatamente perguntou: "Está tudo bem?" E antes que eu respondesse qualquer coisa, ela tirou o meu controle remoto do bolso e emendou: "Filho, por que você colocou o controle da sua TV no micro-ondas?" Um frio intenso percorreu minha espinha e até hoje não sei explicar o que houve naquela noite. Alguns meses atrás, eu e minha esposa estávamos hospedados na casa dos meus pais. Era aniversário da minha mãe e comemoramos até tarde.
Os últimos convidados foram embora por volta das 10 horas da noite e ficamos arrumando algumas coisas na casa. Meus pais se deitaram por volta das 11h30 da noite e nós fomos dormir em seguida. Algum tempo depois, acordei ouvindo algo que soava inconfundivelmente como armários de cozinha sendo abertos e fechados. Era alto o suficiente para eu sentir que precisava ver o que estava acontecendo. Estávamos apenas eu, minha esposa e meus pais na casa. Tínhamos limpado tudo e não havia motivos para os meus pais estarem lá. Desci e fui até a cozinha. Não havia ninguém e os armários estavam intactos. Achei estranho, mas pensei estar ouvindo coisas e voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com a minha esposa sentada na cama chorando. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que acordou no meio da noite e ouviu pessoas conversando na cozinha. Ela não entendeu tudo, mas disse ter ouvido claramente uma voz feminina dizer: "Saiam da minha casa agora." Eu perguntei se ela tinha visto quem disse isso. Ela respondeu que ficou sem graça de ir até lá, mas acreditava ter sido minha mãe. Não fazia sentido. Levantei e bati no quarto dos meus pais. Eles já tinham acordado. Entrei e perguntei se eles estavam conversando na cozinha durante a madrugada. Meu pai estranhou. Olhou para minha mãe e disse: "Filho, nós não saímos do quarto desde ontem à noite." Depois que eu contei o que houve, minha mãe começou a chorar, dizendo que também ouviu alguém revirar os armários. Até hoje, não temos ideia do que aconteceu naquela cozinha. Me chamo Carla, tenho 32 anos e me considero uma pessoa comum. Moro em uma cidade pequena e conheço quase todo mundo por aqui. Fui casada por 6 anos, mas meu marido e eu nos divorciamos há 6 meses. Eu ainda tenho sentimentos por ele, mas nos últimos 2 anos nossas vidas tomaram rumos muito diferentes e isso acabou nos distanciando. Foi tudo muito amigável. Não temos filhos e nada que nos prendesse aqui. Vendemos nossa casa e o carro e dividimos igualmente o valor. Ele se mudou para uma cidade próxima e eu resolvi ficar por aqui. Temporariamente, aluguei um chalé isolado nos arredores da cidade e desde então moro sozinha. Sempre fui muito cética em relação a tudo. Sou do tipo que só acredita vendo. E isso agora é um problema. Eu não sei mais se o que vejo é real ou estou enlouquecendo. Começou há cerca de 40 dias. Naquela tarde, trabalhei até às 18 horas e voltei direto para casa. Tomei uma ducha e coloquei meu pijama. Eu não estava com muita fome, então preparei um lanche rápido e fui para a sala assistir TV. Entediada, fui mudando de canal até cair em um reality show, daqueles de sobrevivência. Era um programa estranho e que eu nunca tinha visto. Por algum motivo, acabei me interessando e continuei assistindo. Havia 10 participantes ao todo, e o objetivo era permanecer o máximo possível dentro de uma floresta assustadora e estranhamente familiar para mim. Quanto mais eu assistia ao programa, mais intrigada eu ficava. Eu conhecia aquela floresta. Eu tinha quase certeza que era a mesma floresta que eu e meus amigos frequentávamos na adolescência. Como eu disse, sou cética e achava até graça quando íamos até lá para fazer rituais de invocação e coisas do tipo. Para tirar a dúvida, resolvi ligar para o meu ex-marido. Ele atendeu e eu disse para ele ligar a TV no canal 27. A cidade dele era próxima e os canais abertos tinham o mesmo número. Ele ligou a TV, colocou no canal 27 e me perguntou qual era a dúvida. Eu perguntei se ele se lembrava da floresta que estava aparecendo. Ele riu e perguntou se eu estava bem. Sem entender, respondi que sim e voltei a perguntar da floresta. Ele fez uma pequena pausa e disse: "Carla, o canal 27 só passa receitas."
É um canal de culinária. Não tem floresta alguma. Por um instante, achei que ele estava brincando. Assustada, desliguei a TV e quando liguei novamente, tinha uma mulher ensinando a fazer panquecas. Desconcertada, eu pedi desculpas e desliguei o telefone. Com certeza eu estava precisando tirar férias. Quem sabe sair da cidade por uns tempos. Me recompus, lavei o meu rosto, escovei os dentes e fui dormir. Na manhã seguinte, enquanto me trocava para ir trabalhar, algo me disse para ligar a TV. Liguei no canal 27 e, para minha desgraça, lá estava a mesma floresta. Me sentei chocada e continuei assistindo. E de repente, muitas lembranças do meu passado surgiram como mágica na minha cabeça. Uma voz em off dizia que eu não devia ter abandonado os rituais, que eles sentiam muito a minha falta. Apavorada e imóvel, continuei assistindo até aparecer um rosto pálido na tela, me fazendo sinal para ficar quieta. Você sabe o que é paralisia do sono? É ter pesadelos acordado. É tentar gritar por socorro e não conseguir abrir a boca. É encarar o mal e não conseguir fechar os olhos. Veja os relatos verdadeiros de quem viveu esse distúrbio na pele e tente chegar até o fim. A questão é que eu nunca tinha ouvido falar de paralisia do sono ou terrores noturnos até aquele momento da minha vida. Eu pensei que estava ficando louco. Sofri paralisia do sono 3 vezes ao todo. Nas 2 primeiras vezes eu simplesmente acordava sem poder mover meu corpo. E isso já é bastante assustador. Mas a 3ª vez foi muito pior. Acordei muito cedo de manhã, provavelmente entre 5 e 6 horas, quando o sol estava começando a nascer. Havia pouca luz no quarto ou quase nenhuma. Tentei me mexer, mas tive aquela sensação familiar de paralisia, de impotência. Meus olhos se fixaram na parede e não havia nada que eu pudesse fazer. De repente ouvi passos pesados subindo as escadas do meu quarto. Era meu irmão, seguido por minha mãe e meus pais. Todos eles estavam soluçando histéricos e pareciam estar pelo menos uns 30 centímetros mais altos. Foi perturbador. Os 4 se aproximaram da minha cama e pararam ao meu lado, olhando para baixo e me encarando. Todos choravam e eu não conseguia me mexer. Queria gritar por ajuda ou pedir para eles pararem porque estavam realmente me assustando. Mas eu não conseguia fazer nada. O que me chamava a atenção era que eles pareciam ficar cada vez mais altos, ou minha cama estava cada vez mais baixa. E assim ficaram por vários segundos que pareceram uma eternidade. Então, de repente, todos se viraram e desceram as escadas. Rapidamente, consegui me mexer novamente. Levantei e desci correndo a escada para segui-los, mas não encontrei ninguém no andar de baixo. Subi novamente e fui a cada um dos quartos deles, um por um, e todos estavam dormindo profundamente. Meu coração estava acelerado porque a coisa mais surreal e perturbadora acabara de acontecer comigo. Tive que me apoiar na parede para reunir meus pensamentos por um segundo, respirando pesadamente. Tentar pegar no sono de novo era inútil. Eu fiquei acordado até o sol nascer completamente. Na manhã seguinte, contei o que havia acontecido para minha mãe. Ela começou a chorar e disse que teve o mesmo sonho, mas no sonho dela, eu estava deitado num caixão. Eu já tinha ouvido histórias sobre isso muito antes de acontecer comigo. Eu só experimentei uma vez,
quando eu estava na faculdade, passando por um momento incrivelmente difícil na minha vida, extremamente estressado durante a semana das provas finais. Não estava dormindo muito, isso deve ter sido na noite anterior à minha última prova. Fui dormir tarde porque passei a noite estudando estatística. Não me lembro em que momento decidi finalmente encerrar. Só lembro de tudo se tornando confuso e depois ficando totalmente escuro. Na próxima lembrança, eu estava no meu quarto, na minha cama, mas havia uma estranha nebulosidade na minha consciência, como se eu estivesse acordado, mas me sentisse mais fraco. Quando tentei me mexer, não consegui. Só podia mover os olhos para olhar ao redor do quarto escuro. Em certo momento, quando olhei para um lado do quarto, então olhei de volta para o centro e havia uma mulher de pé, bem no meio do quarto, de frente para a cama. Ela estava usando um vestido preto e segurava alguns objetos longos. Eu tentei gritar, falar alguma coisa, mas paralisado não consegui dizer nada. A mulher se aproximou de mim até se ajoelhar e tocar minha testa. E eu pude sentir isso. Ela ficou olho a olho comigo e pude ver o rosto da minha mãe. Tentei dizer mãe desesperadamente, mas estava preso no meu próprio corpo. Ela se levantou e foi até a porta antes de desaparecer na casa. Fiquei lá sem poder me mexer por mais uns 10 a 20 segundos, antes de minha visão de repente ficar mais clara. Consegui pensar mais claramente também. Consegui me sentar e pulei da cama gritando "Mãe!" repetidamente. Corri para o corredor do quarto gritando o nome dela. Uma porta se abriu no final do corredor e alguém veio me abraçar, mas não era minha mãe. Era meu pai dizendo que ele também sente a falta dela. Minha mãe faleceu 3 semanas antes disso acontecer. Com que frequência você se recorda dos seus sonhos? E quando isso acontece, você percebe como eles podem ser vagos e bizarros, fazendo você se sentir em um mundo paralelo, onde as coisas simplesmente não fazem sentido. Agora, e quando essa estranheza transcende para o mundo real? Você verá o que eu quero dizer em 1 minuto. Eu estava em um sono profundo, tendo um pesadelo bizarro sobre uma criatura estranha dentro do meu quarto. O sonho ficou confuso, as imagens ficaram embaçadas e, em algum momento, eu acabei acordando. Porém, embora estivesse fora do sonho e de volta à minha cama, não conseguia mexer um músculo do meu corpo. Comecei a ouvir um ruído estranho e fraco. Parecia alguém salivando, mastigando alguma coisa. Começou de forma leve e suave, mas se repetia a cada 2 ou 3 segundos e notei que estava ficando um pouco mais alto a cada vez. Parecia que o som estava se aproximando. Ficou tão insuportavelmente alto na minha cabeça que eu só queria gritar, mas não conseguia. Então meus olhos se fixaram na porta do armário, mais especificamente na fresta da porta, que eu nunca deixo aberta. Havia o rosto distorcido de um homem olhando pela fenda, com a boca abrindo e fechando, repetindo os mesmos sons. A cada vez que eu ouvia o barulho, parecia que o armário e o rosto ficavam mais próximos de mim, até que a porta do armário bateu e tudo ficou em silêncio. Recuperei o controle do meu corpo logo depois e a primeira coisa que fiz, mesmo tendo 24 anos, foi correr para o quarto dos meus pais, para que meu pai verificasse o armário comigo. Não havia nada no armário ou no resto do meu quarto. Meu pai parecia confiante de que o que eu tinha acabado de experimentar era a paralisia do sono e que ele próprio já havia passado por isso.
Ainda hoje não sei dizer se tudo aquilo foi um sonho que sonhei acordado ou a realidade que julguei ser um sonho. Você se sente seguro quando está sozinho em casa? Eu me sentia, até ouvir as histórias perturbadoras que vamos contar. E para quem não tem medo, fica o conselho: jamais abra a porta para estranhos. Era uma noite de quinta-feira, minha mãe estava fazendo um plantão no hospital e meu irmão estava viajando. Então, naquela noite, eu tinha a casa só para mim. Alguns amigos estiveram lá. Assistimos a uma partida de futebol, tomamos cervejas e, por volta das 23 horas, eles resolveram ir embora. Abri a porta, me despedi e voltei para dentro de casa. Rapidamente arrumei a sala, tomei um banho e fui para a cama em seguida. Depois de um tempo deitado, ainda tentando dormir, ouvi passos leves subindo as escadas fora do meu quarto. Minha mãe estava em casa, pensei. Ouvi ela tossir enquanto passava pela porta do meu quarto e entrava no banheiro. Depois ela desceu novamente para a cozinha e começou a fazer muito barulho. Eu estava com preguiça demais para levantar e pedi para ela fazer silêncio. Então, em vez disso, mandei uma mensagem pedindo para ela parar de revirar os armários naquele horário. Coloquei o telefone de volta na minha mesa de cabeceira e virei de lado para tentar ficar confortável. Então ouvi passos voltando rapidamente para cima. A porta do meu quarto se abriu e minha mãe entrou. A luz do corredor fora do meu quarto não estava acesa, então eu não conseguia fazer contato visual com ela. Mas quando olhei para cima, vi a figura da minha mãe, parada na porta, parecendo um pouco curvada. Eu disse a ela para parar de fazer tanto barulho, em um tom irritado. Quando ela não respondeu, eu me sentei e disse: "Mãe!" Meu celular vibrou de repente e, como já era bastante tarde, naturalmente verifiquei meu telefone para ver quem era. Era da minha mãe, dizendo: "Filho, não estou na cozinha. Ainda estou no hospital." Arrepiado, deixei o telefone na cama enquanto olhava para a porta. Quem quer que estivesse lá não era minha mãe. Mesmo em pânico, tive que pensar rápido. Eu disse: "Mãe, preciso dormir, sai e fecha a porta." Claro que eu disse isso tentando agir como se não desconfiasse de que alguém tinha invadido a minha casa. Mas a pessoa na minha porta não se moveu. Peguei o telefone e mandei uma mensagem para minha mãe em pânico, dizendo que havia alguém na casa e para ela chamar a polícia imediatamente. Minha mãe respondeu com um ok, em questão de segundos. Em seguida, algo quebrou o silêncio no quarto. A voz de uma mulher rouca e áspera começou a dizer algo. Parecia que ela repetia: "Não sei para onde ir." Várias vezes. Sua voz ficava mais alta enquanto lentamente ela se aproximava da minha cama. Eu gritei: "Saia!" enquanto tateava pelo interruptor de luz ao lado da minha cama. Quando a luz acendeu, deparei-me com uma mulher idosa, com cabelos brancos e arrepiados e mãos enrugadas estendidas em minha direção, repetindo: "Estou com frio, não sei para onde ir." Eu gritei para ela se afastar de mim, pois parecia que ela estava prestes a me atacar. Pulei da cama e corri para fora do quarto, segurando a porta segundos depois. Ela começou a gritar: "Preciso sair!" e bateu na porta. Mantive essa posição por muito tempo, mas ela não desistia. Minha mãe estava me ligando, mas eu não podia atender. Foi só quando os policiais chegaram e entraram na casa gritando que eu soltei a porta do quarto e corri até eles. A velha foi imediatamente contida, algemada e colocada no carro da polícia. Eles me informaram que a porta estava aberta. Provavelmente eu não tinha fechado quando meus amigos saíram. Mais tarde, quando minha mãe já estava em casa, um policial confirmou que aquela senhora
havia fugido de uma instituição mental horas antes. Por um momento eu tive pena dela, mas depois daquela noite, nunca mais consegui dormir sem verificar todas as portas da casa. Eu moro em uma pequena cidade no interior onde raramente acontece qualquer coisa fora do normal. Mas naquela noite isso iria mudar. Eu tinha 18 anos e estava em casa sozinho. Eram cerca de 21 horas e eu tinha acabado de sair do banheiro quando vi o portão da frente se abrir. Meu cachorro começou a latir. Do outro lado do corredor vi alguém correndo pela janela da varanda e entrando no quintal. Consegui distinguir vagamente sua aparência. Ele estava curvado, com a pele pálida e uma aparência doentia, vestido todo de preto e com cabelos pretos cobrindo parcialmente o rosto. Fui até a sala de estar para ver o que estava acontecendo. Meu cachorro ainda estava na porta da frente, rosnando. Como eu não tinha visto o intruso voltar, isso significava que ele ainda estava em algum lugar do meu quintal. Esperei na porta por um tempo quando um outro homem, com uma aparência comum, desceu até a varanda e chegou perto das grades de segurança. Não lembro de todos os detalhes, mas nossa conversa foi algo do tipo: "Boa noite, você viu meu amigo entrar na sua casa?" E assustado eu respondi: "Acho que sim, é um homem vestido de preto. Acho que ele está lá no meu quintal." Então ele disse: "Ok, porque estou seguindo um cara estranho há algum tempo. Acho que ele está bêbado e pode ser perigoso." Isso me pareceu meio suspeito. O que ele queria dizer com um cara estranho? Ele tinha acabado de chamá-lo de meu amigo. Então ele se afastou rapidamente na escuridão, em direção ao meu quintal. Devo mencionar que havia uma porta nos fundos, mas ela também tinha grades de segurança e estava sempre trancada. Esperei na porta da frente por um tempo, depois me sentei novamente. Alguns minutos mais tarde, o homem com quem eu tinha falado voltou para a varanda e olhou através das grades. Agora ele estava com o homem de preto ao seu lado. Não sei se ele estava realmente bêbado ou tinha usado algo pior, mas ele parecia extremamente agitado, andando de um lado para o outro sem parar. Fui até a porta para ver o que ele queria. Ele disse: "Olá novamente. Desculpe, eu o encontrei. Veja, ele está realmente nervoso e gostaria que você destrancasse a porta e saísse só para ele ver que você não é perigoso." Senti uma dor no peito. O cara de preto tinha uma expressão assustadora e agora estava parado, de pé, olhando fixamente nos meus olhos. Houve um silêncio desconfortável. Eu não disse nada, mas dei um passo à frente para fechar a porta de vidro, fazendo com que o segundo cara se atirasse contra mim e empurrasse a mão através das grades em minha direção. Pulei para trás e bati a porta com o pé, trancando-a. Liguei para meus pais e eles chamaram a polícia. Os dois homens tinham ido embora. Quando a polícia chegou, eu disse o que tinha acontecido. E eles me contaram que nossa vizinha também tinha ligado, fazendo uma queixa semelhante, menos de 1 hora antes. Até onde eu sei, nunca encontraram nenhum dos dois homens. Olhando para trás, é provável que o primeiro cara tenha ido para o quintal procurando um modo de entrar, e o segundo cara foi tentar ajudá-lo. Mas o que realmente me perturba até hoje é que 2 dias depois, um jornal local noticiou algo muito semelhante ao que tinha acontecido comigo. Testemunhas descreveram os homens exatamente como eu havia descrito. Mas dessa vez, eles conseguiram fazer um morador sair da casa. E até hoje, passados 2 anos, ele nunca foi encontrado. Antes de me mudar para a capital, eu morava basicamente no meio do nada, na fazenda do meu pai em uma área isolada no interior.
Era uma propriedade enorme, bem estruturada, mas eu nunca gostei de viver naquele ambiente. Achava entediante. Além disso, como eu mesmo pude presenciar, coisas estranhas acontecem quando você está no meio do nada. Em várias ocasiões, nossa propriedade havia sido invadida. Por esse motivo, meu pai guardava 3 armas diferentes em casa. Em uma destas ocasiões, meu pai precisou usar o seu rifle para expulsar 2 homens que tentavam roubar algumas cabeças de gado. Mas o que vou contar agora é bem mais perturbador. Aconteceu comigo alguns anos atrás, no início de junho. Eu estava em casa sozinho, já que meus pais tinham viajado e meu irmão estava na casa de sua namorada. Era uma noite quente e abafada, então eu tinha todas as janelas abertas. Costumava dormir bastante tarde naquela época, então acho que era por volta de 1h da manhã, quando ainda estava na sala assistindo TV e percebi a luz do pátio acionada pelo sensor de movimento do lado de fora. Essa luz só se acendia com movimentos muito perceptíveis. Então, imediatamente pensei que fosse meu irmão voltando para casa. Para ficar seguro, levantei e olhei pela janela. Não vi ninguém. Peguei meu celular e liguei rapidamente para o meu irmão, mas ele não atendeu. Então voltei para me sentar, e foi aí que começou. Batidas na porta da frente. Nossa porta tinha um olho mágico, porque obviamente qualquer pessoa vindo para nossa casa tinha que se esforçar para chegar lá. Então precisávamos saber quem era antes de abrir a porta. Quando fui olhar pelo olho mágico, não vi ninguém. Imediatamente pensei que talvez fossem crianças desocupadas, talvez meu irmão. Eu estava esperando que fosse o segundo caso. Fechei as persianas porque fiquei paranoico. Sentei-me e enviei uma mensagem para o meu irmão dizendo que se descobrisse que era ele, não o deixaria entrar. Momentos depois, ouvi uma batida bem atrás da minha cabeça, tão alta que pulei do sofá. Era uma batida na janela da sala, seguida pelo que posso descrever como 2 vozes. Uma voz masculina profunda e uma voz feminina mais aguda dizendo simultaneamente: "Estamos vendo você." Com o coração acelerado, imaginei ser meu irmão e sua namorada brincando comigo. Naquele momento fazia sentido, ou talvez eu quisesse que fizesse sentido. As batidas na janela não pararam, mas continuaram em outra janela. Dessa vez era a janela da sala de jantar, onde eu não tinha fechado as persianas. Da posição em que eu estava, podia ver 2 figuras na janela, mas não conseguia ver detalhes nos seus rostos. Não os encarei, apenas corri para o quarto do meu pai, onde ele guardava suas armas. Peguei o rifle e o carreguei. Então desci correndo para a janela da sala de jantar, mas eles não estavam mais lá. Com uma arma carregada, me senti muito mais confiante para abrir a porta da frente e sair para confrontar a situação. Quando saí, decidi dar uma volta rápida ao redor da casa e verificar o gado. Eu não era um bom atirador, mas já tinha praticado um pouco e, se necessário, sabia como atirar. Toda a propriedade parecia vazia e o gado estava bem. Voltei para dentro, verifiquei todas as portas e fui para a cama no andar de cima. Por meia hora houve paz e silêncio, até que ouvi um som perturbador vindo de fora e, de repente, alguém estava batendo freneticamente na porta da frente lá embaixo, acompanhado por um homem gritando com todas as forças. Mas ele não dizia nada, apenas gritava. Peguei o rifle ao lado da minha cama, corri até a janela da sala de estar, abri e disparei para fora na noite escura. Os gritos e as batidas pararam. Depois ouvi uma respiração pesada e passos que ficavam cada vez mais distantes. Eu imaginei que talvez tivesse acertado alguém, mas estava muito escuro para verificar naquele momento. Voltei para dentro de casa e fechei as portas. De repente só restava o silêncio. Meu irmão me ligou alguns minutos depois, ao ler minha mensagem, e eu contei o que tinha acontecido. Na manhã seguinte fomos juntos verificar o perímetro da casa.
e não havia absolutamente nada. Ninguém ferido e nenhum sinal de que alguém esteve rondando a casa. Não sei dizer ao certo o que aconteceu naquela noite, mas confesso que depois deste episódio nunca mais consegui ficar tranquilo na fazenda e dei graças a Deus quando nos mudamos de lá.